Jéssica está esperando, querida. Vamos lá, prestando serviço, atualizando a informação. Eu já estou vendo a carinha dela aqui atenta, entendendo bem a coisa toda, porque já está valendo a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 3.036 por mês, o equivalente a 2 salários mínimos em valores atualizados. Jéssica, aí tem alguma novidade, né? Se tem alguma situação em especial que possamos aqui destacar para a turma. A menina tá feliz aí, ó. Tem uma menina atrás de você, ó. Um beijo para ela, tava ali brincando. Seja bem-vinda. Boa tarde, Jessinha. Já saiu. Ou seja, que a gente está no centro e você sabe, aqui é uma movimentação muito grande de pessoas, a gente veio para o cantinho, mas de vez em quando passa alguém, quer aparecer na televisão, quem não quer aparecer, né? Aliás, tem muita gente que não gosta de aparecer na TV, mas não tem problema. Quem quiser dar tchau, o tchau e o alô são bem-vindos. Mas, Sérgio, falando sobre essa medida provisória que já passou a valer desde ontem, já 1º de maio. Então, essas pessoas que recebem até 2 salários mínimos não contribuem mais com o imposto. Mas essa declaração, a isenção na declaração só vale para o ano que vem. A gente vai entender, né? Porque é um pouco confuso. Aí a gente parte para o especialista, que é justamente o Ricardo Rezende, que é conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade. Ricardo, explica para a gente que agenda é essa, que tabela é essa, como é que o pessoal que ganha até 2 salários mínimos pode se programar? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Isso. No mês passado, em abril, foi publicada a medida provisória 1294, né, alterando a tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física, que na realidade fez o quê? Uma correção, porque desde o ano passado, quem ganhava até 2 salários mínimos, né, que no caso 1.412, ficou isento do pagamento do imposto de renda. E essa tabela progressiva deveria ter sido corrigida já desde a alteração do salário mínimo deste ano, que aconteceu quando? Em janeiro. Mas ela não sofreu essa alteração, veio sofrer agora em abril, com o início da vigência a partir de 1º de maio, que deveria corrigir essa tabela para qual forma? Novamente alterar o valor para quem ganha até 2 salários mínimos. O salário mínimo no início de janeiro, 1º de janeiro, foi alterado para R$ 1.518. Mas esse novo valor não alterou a tabela progressiva do imposto de renda, fazendo com que aqueles contribuintes que continuam a ganhar até 2 salários mínimos, mas com base do salário mínimo do ano anterior de 1.412, passassem a continuar ainda a pagar imposto de renda. Isso aconteceu nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Então agora, a partir de 1º de maio, os contribuintes que ganham até 2 salários mínimos vigentes atuais, ou seja, 1.518 vezes 2, 3.036, continuarão a ficar isentos do pagamento do imposto de renda da pessoa física. Aí no ano que vem, quando chegar de novo o prazo para essa declaração, tem que declarar os meses de janeiro, fevereiro e abril? Perfeito. Quando for na declaração do ano que vem, que é o 2026, ano calendário 2025, a gente vai ter 2 fórmulas de cálculo do imposto de renda. Vai ter a faixa de isenção sobre 2 salários mínimos, referente a janeiro, fevereiro, março e abril, mas com base ainda em cima do salário mínimo antigo, sobre 1.412, e entre os meses de maio até dezembro, o cálculo do imposto de renda, né, da isenção, ficará já sobre o novo salário, que é o atual agora, sobre R$ 1.518. Mas esses efeitos aí, referente à declaração do imposto de renda, somente no próximo ano, em 2026, que vai refletir referente aos valores que recebeu agora em 2025. Essa declaração agora de 2025, que é referente ao ano calendário 2024, não tem nada a ver com relação a essa alteração nessa nova tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física. Falando sobre essa declaração do imposto, Ricardo, porque nós estamos no mês de maio, até o dia 30 tem que ser feita essa declaração, é o prazo final, e tem muita gente que ainda não declarou, né? Aqui em Sergipe, eu acho que cerca de 300 mil pessoas devem declarar, e aquelas pessoas que deixam para a última hora, né, que fica na dúvida também se deve declarar ou não. Você tem que correr atrás, porque no sistema já aparecem até algumas informações que são fundamentais para essa declaração, né? Isso, perfeito. O prazo se encerra agora no mês de maio, dia 30 de maio, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. O contribuinte que ainda não fez sua declaração, eu dou a sugestão que corra logo, porque no instante o mês vai passar, verificar realmente se ele está na obrigatoriedade da entrega da declaração, se ele recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, se teve rendimentos isentos acima de R$ 200 mil, se teve a posse ou a propriedade de bens acima de R$ 800 mil. Ele faz um checklist, verifica toda a documentação, ainda tem contribuintes que têm dúvida se está ou não obrigado a fazer a entrega de sua declaração, então verifica o mais rápido possível para dar prazo, né, para ter o prazo, cumprir o prazo e fazer a entrega de sua declaração e evitar o pagamento de uma multa.
Se cair na malha fina, assim que a pessoa faz a declaração, dá para ela saber se tem inconsistências nos dados fornecidos e nos que constam na Receita Federal? Sim, sim. Hoje, em análise, a partir do momento que o contribuinte faz a entrega de sua declaração, a análise que é feita pela Receita Federal é super rápida. Às vezes ele faz a entrega da declaração pela manhã, no mesmo dia ainda ele já consegue consultar para ver se a declaração foi processada ou caiu em malha. Se porventura vier a cair em malha, há a possibilidade ainda do contribuinte retificar sua declaração de imposto de renda, fazendo as correções necessárias, ou se porventura aconteceu de ele se equivocar, deixar de fazer o lançamento de algum documento, ainda é possível colocar esse documento e fazer a declaração, para que evite, né, se ele continuar nessa pendência, a Receita Federal, se ele observar que não houve a correção, autuar esse contribuinte e aplicar uma multa nele. Às vezes o contribuinte vai e faz sozinho essa declaração, porque tem a pré-preenchida que facilita muito. Mesmo na pré-preenchida, tem que ter certeza das informações que constam ali, né? Tá tendo muito erro? Sim, a declaração pré-preenchida facilita demais o preenchimento da declaração do contribuinte. Mas eu sugiro, né, como sugestão, que o contribuinte que for utilizar a declaração pré-preenchida, que ele faça um comparativo, uma verificação nas suas documentações físicas também, porque pode acontecer dos valores que constam na declaração pré-preenchida ter alguma divergência no documento fixo, né, físico que foi encaminhado pelas fontes pagadoras, pelos planos de saúde. Então é interessante que ele faça uma verificação, né, verifique se todos os dados lá estão corretos dentro da pré-preenchida, para em seguida ele fazer a entrega da sua declaração e evitar que ele faça de forma direta, sem consultar os documentos físicos, e a declaração caia em malha. Para a gente finalizar, Ricardo, falando sobre a restituição, que é o que o pessoal gosta de saber, né? Começa quando? As restituições, né, começam agora, dia 30 de maio, o primeiro lote está previsto para 30 de maio e o último lote vai se encerrar em setembro. Então, primeiro em maio, depois em junho, último dia 8, depois em julho, agosto, setembro, que é a quinta e última parcela da restituição. Quem vai receber? Os primeiros, na regra de critérios de prioridades, quem tem mais de 80 anos entra como na prioridade maior, depois os mais de 60 e menos de 80, depois os docentes, portadores de moléstia grave, né, agora com a novidade, aqueles contribuintes que optaram em fazer pela declaração pré-preenchida de forma cumulativa e optou pela chave Pix do CPF, também entrará nos critérios de prioridade da restituição da declaração. Ricardo, muito obrigada pelas informações. Sérgio, e aí? O pessoal está em alerta, vai declarar, ainda não declarou, tem que chamar para a ordem aqui fazer essa prestação de contas, para não perder esse prazo, né, Sérgio? Não pagar uma multa ou ficar com o CPF negativado, não dá, né? É um prejuízo danado para a vida do trabalhador. É verdade, querida. Chama para o alerta, chama para a ordem. E também o nosso xará, que é super ligeiro. Respostas as mais necessárias para perguntas as mais convenientes. Jéssica, muito obrigado. Sérgio, Ricardo também, meu xará, muito obrigado. Valeu, gente.